com o desembargador Rogério de Oliveira, com o desembargador João Batista Damasceno e o desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, e que tinha deixado aqui no ar uma pergunta para o William. Quem é você, William? De que você vive, William? O que você faz? É que os nossos ouvintes estão querendo indagar como é que um homem com tanta cultura, com tanto conhecimento, aliás, em cima, dizendo também sobre o seu perfil, eu queria que você respondesse também qual é o perfil da população da Rocinha, e uma pergunta que veio aqui da Denise para você. Você já está escrevendo um livro sobre essa sua experiência? Excelente pergunta. Quem é o William? O William hoje é o William de Oliveira, conhecido também como William da Rocinha, um apelido que eu ganhei da mídia, né? Porque às vezes quando eu falo, eu ligo para a pessoa e falo, é o William, que o William de Oliveira. William de Oliveira, não, William da Rocinha, sei quem é. Aí, eu trabalho no Viva Favela, que é um site lá do Viva Rio, e é da onde vem minha renda, remuneração. Um salário, como qualquer cidadão normal, eu ganho entre R$ 1.500 e R$ 1.400. Não consigo sustentar minha família com esse valor, passo problemas como todo cidadão. E em 2011, quando eu fui preso, eu estava estabilizando a minha vida. Eu era assessor de uma vereadora aqui no Rio de Janeiro, André Gouveia Vieira. Eu prestava alguns serviços para algumas empresas também. E eu tinha uma renda, naquela época, entre 9 e 10 mil reais, né? E é onde eu estava me estabilizando para comprar uma casa fora da Rocinha, para realizar um sonho da minha esposa. E que esse sonho, ele não se concretizou e ainda não está distante, né? Mas, assim, a minha prisão, ela me tirou do meu convívio social, ela virou a minha vida de cabeça para baixo, que psicologicamente e... Você ficou preso quanto tempo, William? Eu fiquei preso 18 meses. William, naquele episódio da sua prisão, eu tomei ciência das edições das fitas, das edições das filmagens, daquilo que as instituições fazem com as pessoas, né? O Ministério Público estava fazendo, o próprio Judiciário estava fazendo. Eu cheguei a escrever um artigo no jornal O Dia. Eu não te conhecia, já tinha te visto uma vez na UERJ, num curso que a desembargadora Cristina Gaulia fez, e eu escrevi um artigo relatando como que as instituições podem ser perversas e fraudar provas para incriminar uma pessoa. E o título do artigo era A Margem de Lei, a Margem da Lei. Eu dizia que a margem da lei, todos são marginais, porque marginal é o que está à margem. Se as instituições, Ministério Público, Justiça, atuarem à margem da lei, serão instituições marginais. E até eu fui processado pelo Ministério Público por ter escrito este artigo. Como é que foi esse episódio da sua vida? Como é que você conseguiu esclarecer isso e mostrar que aquelas fitas, que aquelas gravações eram editadas e conseguir absolvição? Na verdade, assim, como um homem evangélico, eu acredito que Deus fez tudo como deveria ser, né? Mas eu acredito, assim, a vereadora André Gouveia Vieira, ex-vereadora e hoje amiga, eu acredito em pessoas. E dizer assim para o senhor, seu artigo, sem o senhor saber, ele me ajudou muito. Porque quando eu recebi aquele artigo na prisão, eu consegui lá na escola, Ana Cláudia Medeira, eu consegui fazer umas 50 xerox. Eu mandei aquele artigo para todas as celas do presídio. E eu apresentei para todos os agentes penitenciários. Uma coisa é eu falar de mim, outra coisa é um juiz falar de mim. E assim, muitas pessoas passaram a me olhar de outra forma através desse artigo que o senhor escreveu, que para a minha vida ele me ajudou muito, entendeu? E a minha prisão, na verdade, o fato da minha prisão, aquela gravação foi em outubro de 2010. E a todo momento, logo em março de 2011, eu soube do vídeo, porque me chamaram lá e me mostraram uma forma de me fazer uma pressão. Mas aí eu pensava, eu que sou uma pessoa que ando por todas as favelas, comunidades, e se eu conto aquilo para alguém, e como é que seria você fazer uma acusação sem prova? É a mesma coisa que eu estava me defendendo de uma coisa em que ninguém acreditava, porque quando eu passei aí ao fórum, depois de um tempo, as imagens passou tanto na televisão, quando às vezes eu olhava, a mídia quase me convenceu que eu era uma pessoa do mal.
né? E aí, como eu fiquei preso no Evaristo de Moraes, um presídio que tem celas evangélicas, e ainda assim eu fui perseguido pela corregedoria. Eu lembro que no Natal de 2012, agora completa 2 anos, eu fui tirado da minha cela e colocado no isolamento sem ter feito nenhum mal, só porque eu era perseguido, porque eles iam na minha cela e não achavam nada porque eu não tinha nada. Eu nunca fui uma pessoa errada. Eu acho que o que eu passei foi por querer fazer o traficante entender que a Associação de Moradores é um órgão que não precisa ser ligado a ele para beneficiar ele. Eu acho que se beneficia a comunidade, ele como um morador que reside ali é beneficiado da mesma forma. E graças a Deus o Flávio, que foi a pessoa que foi obrigada a editar aquele vídeo, porque assim, eu acho que o NEM, nessa história, ele tem uma culpa de 30%, porque 70% é aquelas pessoas que estavam envolvidas no processo, até um deputado, ex-policiais. Pois é, tem essa questão da política, né? Das correntes políticas e a disputa dos votos da comunidade. Porque, na verdade, se eu consigo pegar um cara que é tido para a sociedade como o maior perigoso do Brasil, e eu consigo fazer com que ele grave um vídeo com um trabalhador, e deixe esse vídeo com essas pessoas para que entregue à polícia, porque a equipe que me prendeu, ela não investigou, ela já sabia porque estava me prendendo. A carta que escreveu foi a própria pessoa que estava envolvida. E depois toda essa possível viver numa comunidade sem nem ao menos cruzar num beco com quem trabalha no tráfico ou quem vive do tráfico? Não porque existe, por favor, porque o ouvinte não sabe o que aconteceu. Nós estamos falando sobre um fato, mas o fato está diluído nos comentários. Era preciso que nós disséssemos, pelo menos em rápidas palavras, o que aconteceu, porque o ouvinte está sem saber o que é. O William, eu tenho um monte de perguntas aqui. O William era assessor parlamentar, né, da vereadora Andréia. Tinha uma disputa política no âmbito da comunidade da Rocinha, e tem um encontro, um momento que ele tem um encontro, está conversando com alguém, né, que é relacionado lá com o tráfico. E juntaram as fitas, fizeram uma edição, tá? E isso foi parar no Ministério Público, na Justiça, e ele teve a prisão decretada em razão, né, de uma fita sequenciada e editada. Né? Então, isso acabou gerando essa prisão, e foi quando eu tomei ciência de que aquilo era uma fita editada e que eu escrevi o artigo, né, dizendo que alguma fita editada não serve como prova. É legal. Né? É ilegal. E usada pelo Ministério Público. É usada pelo Ministério Público para fundamentar a prisão. E o juiz decretou a prisão. Aliás, essa edição da fita ela foi revelada através de um excelente serviço da perícia do Rio de Janeiro, né, que tem que ser exaltada, porque nós temos profissionais de qualidade e quem assinou esse laudo foi justamente a perita, a doutora. Mas não a perícia que o Ministério Público faz, como parte. Que não é perícia, tecnicamente não é perícia. Né? Eu acompanhei ele lá em casa, que a Denise é minha esposa, tem para mim uma felicidade ter casado com ela. Quero mandar um grande abraço, conheci ela numa fala no Tribunal de Justiça, onde voluntariamente ela se expôs lá e disse, e eu me emocionei muito na fala dela, e eu estou agradecido a Deus. Foi daquele evento só para terminar, eu acompanhei esse episódio triste na vida do William através da Denise. Ela estava ansiosa, estava preocupada de fazer esse laudo, porque estava vendo que a injustiça era flagrante. Eu falando, gente, me permite aqui a palavra, Ciro, é uma sacanagem o que está acontecendo aqui. Se você não fizer esse laudo e tirar esse sujeito da prisão, nós não devemos dormir tranquilos. E a gente não tinha nada a ver com isso. Ela, como perito, e finalmente, felizmente, ela vingou no sentido de produzir um laudo que foi, na verdade, a peça que resolveu o problema. Nós hoje estamos falando, desculpe, Ciro, mas é importante, estamos falando, nos últimos minutos, nós estamos falando da Denise e a Andréia, 2 mulheres sensacionais, né? E ambas sofrendo com o cumprimento do dever. E nós vamos agora prestigiar as perguntas, porque os nossos alunos, nossos ouvintes e o nosso auditório aqui querendo participar do debate. E, William, eu vou fazer a leitura de várias, porque elas se interpenetram, e você vai responder em seguida. Conheci a Rocinha quando as casas eram de madeira. Hoje são de alvenaria.
houve alguma participação do governo do Estado? A pergunta do José Vieira, 54 anos na Universidade de Nova Iguaçu. Muito bem-vindo aqui. Então, mais uma testemunha da história da Rocinha. Outra pergunta aqui, vou deixar com você, para você acompanhar na resposta. Há alguma forma de melhorar essa estrutura da UPP ou necessitaria de uma reformulação completa desde a base? A pergunta aqui do Alain Alexandrino. Minha mãe é professora da rede pública do Estado e ela sempre me diz que há um respeito muito maior por parte dos traficantes. Olha aqui, a ética dos traficantes é diferente da ética lá do Congresso Nacional, né, que sai até porrada. Não é diferente, não. É apenas um pouco melhor. Mas não é diferente, mas é melhor. Com os professores, é melhor com os traficantes, com os professores, do que com os policiais. Isso é verdade? É algo que também acontece na Rocinha? É o Rodrigo Gonçalves que faz essa pergunta. Gostaria de saber se o William é contra a pacificação da UPP ou contra a forma que a UPP foi instalada. É o Rodrigo Gonçalves que também faz essa pergunta. E quais as principais ajustes necessários ao projeto da UPP? Já está respondendo. Para cá, Ciro, por favor. Ciro. Aqui. Bem, sim, sobre os serviços, na Rocinha, sim, o senhor José Vieira, assim, de alguma forma o governo contribuiu, sim, né? Mas a população com seus mutirões, na verdade os mutirões do passado, fez com que a Rocinha criasse a sua forma geográfica, né? O governo tem a sua participação, que a gente não pode negar, mas a mão de obra do morador, as suas mobilizações, fez com que a Rocinha fosse hoje o que é, né? Parte de serviço público entrou como entra em qualquer lugar da cidade, né? A questão da UPP não é questão de ser contra ou a favor. A UPP foi um sonho que se tornou ilusão e pesadelo na vida de muitos moradores. Porque a gente pensa, se hoje a pacificação não tivesse entrado, talvez esses 61 policiais que morreram em serviço e esses autos de resistência, essa quantidade de moradores que morreram, talvez não teriam morrido. Porque, vamos ser sinceros, antes da ocupação, como é que era na Rocinha? A gente está aqui tendo um diálogo claro. Quando ia ter uma operação policial, quando os traficantes sabiam, ele avisava o morador. Amanhã vai ter operação, então o morador saía mais cedo ou saía mais tarde ou não saía. E o que acontece hoje é que a gente está no meio de um conflito. É o ganso, um chama o outro de ganso e o verme. Então estamos no meio de uma guerra do ganso contra o verme. E hoje, na verdade, se o morador vem passando por qualquer área da comunidade, no meio dos becos e viela, e se está do lado do traficante, está do outro a polícia, um dando tiro no outro sem querer. Ganso é o traficante? Ganso é o traficante, verme é o policial. Verme é o policial. Então, a gente está no meio dessa guerra hoje. Então, não é que ser contra ou a favor, mas precisa sim. Isso eu disse lá no Conselho de Segurança e alguns setores da polícia me criticou, porque o que está acontecendo na UPP hoje, eu escrevi um artigo em 2010 e eu alertava a população. A UPP é um sonho de um governo em que copiou um processo lá de Medellín, na Colômbia, que lá deu certo, mas que aqui não está dando. Porque a polícia nunca resolveu o problema da favela. O problema da favela é falta de segurança, não é só falta de segurança, é falta de saneamento, de cultura, de educação e assim dos outros serviços. Nossos deficientes físicos, nossas crianças são completamente abandonados nas comunidades. Quem sabe hoje, quem tem um familiar deficiente para andar pela área geográfica da favela, ela sabe qual a dificuldade que ela tem para levar de casa até o serviço público. Então, era isso que nós queríamos que o governo entendesse. Não tem problema de ocupar, mas e aí o restante da ocupação que não aconteceu? Então, hoje a polícia, é triste quando você vê um policial em pé, passa 300 pessoas por ele e não dá um bom dia. E eu particularmente, eu acho que a descredibilidade da polícia aumentou através desse programa, por muitos fatores negativos que aconteceram. E se a gente pega a pesquisa, você vê 70%, foi comprovado que 70% a 80% de moradores do policial já foram atingidos por alguma coisa, né,
dentro da favela. Então, não sou eu que digo, as pesquisas mostram, e na verdade, algumas pesquisas vão além, dizendo que a Polícia Militar do Rio de Janeiro é a mais corrupta do país. Então, isso é triste, porque a corrupção, ela acompanhou o processo de pacificação. E onde há corrupção, a gente sabe que as coisas, elas não caminham junto. E hoje é triste ver vários policiais passando por problema de psicológico, com falta de alimentação, onde já se viu. O preso hoje come salsicha não sei quanto tempo, o policial também está comendo. Então, a igualdade nesse sentido é o tratamento de igualdade para aquele que defende a segurança pública e para aquele que cometeu um delito. Né? Então, igualdade pelo pior, né? Este ano o governo do estado também igualou, né, o salário dos funcionários públicos, né? Todo mundo ganhou 2 mil. Né? Então foi algo assim, os delegados, os delegados foram equiparados aos carcereiros. Todo mundo agora, né, é 2 mil, exatamente, nivela por baixo. Né? Governador, quero ver governador. E essa última pergunta aqui, que é sobre a questão da professora, na verdade existe sim esse procedimento. Nós vivemos em uma situação que eu acompanhei a vivência do tráfico nos anos 80, parte dos anos 90, que a gente via que a cultura hoje é mais diferente. Mas antigamente, quando um cidadão era pego fumando maconha, principalmente, na porta de um morador, ele era chamado a atenção. Às vezes o traficante, um morador vinha andando com a bolsa, o traficante pegava e ajudava a carregar. Essa cultura que eu estou falando não existe mais hoje. É de um pouco diferente. Mas ainda assim, muitas das vezes, existe um diálogo melhor entre aquele que vive à margem da lei do que aquele que vive, né, na legalidade da lei. Então, por quê? Mas porque eu não sei o que acontece com a polícia do Rio, enfim, do Brasil. É o governo do entendeu? Na verdade, eu vejo o seguinte: os senhores levaram quantos anos para se formar e chegar onde chegaram? E aí hoje o Estado pega uma formação, e mudaram agora porque a gente passou a bater nisso. Então pega um jovem que sonha ser policial. Se sonhar ser policial, não é crime. O policial ele não vem importado de nenhum lugar. O policial é um morador de favela, de uma comunidade que sonhou ser. E aí o Estado pega aquele cidadão, forma ele em 6 meses, dá um fuzil na mão, coloca ele num campo de guerra, que é a favela, e diz: você é um herói. Ele acredita e está aí, no fim do ano de 2015. 61 policiais mortos e dezenas, centenas de moradores nesse conflito que não acaba. William, que maravilha, quanto conteúdo você trouxe aqui para os nossos ouvintes, quanta reflexão. A pergunta que ficou aí, que você não respondeu, quando é que você vai começar a escrever um livro sobre... eu já estou escrevendo, eu parei esse projeto há 2 anos, porque quem me incentivou foi um amigo, Mará Troiná, que foi o coordenador do PAC, um presente do PAC, eu ganhei esse irmão branco, né, eu brinco com ele, irmão branco, e aí ele é arquiteto, ele é vice-presidente hoje do IAB, do Instituto Arquiteto do Brasil, e começou a escrever. Então, escrevemos, eu tenho acho que umas 100 páginas lá. Boa. Já conversei com algumas pessoas e eu estou querendo retomar. Esse é livro de 500 páginas, preciso de apoio, preciso de apoio. Você só quer se tiver algum ouvinte aí que queira me ajudar... eu acho que esse foi o melhor programa que nós fizemos aqui esse ano. Você é um líder nato, você não deve desistir, não deve voltar para trás, deve sempre caminhar para frente. Você é uma pessoa que nasceu para vencer. Você é um exemplo aqui para a cidade e para o Brasil. Parabéns por ter vindo aqui. Muito obrigado, William. Você realmente é um exemplo para todos nós aí. Manchete Online Notícias, edição das 11 horas, com a apresentação de Enio Paes.